Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono e hoje vamos então abordar nessa videoaula as pneumonias. Gostaria de sugerir para vocês assistirem a videoaula postada nesse mesmo canal sobre os scores de avaliação da gravidade da pneumonia, que vai ajudá-los no entendimento do tratamento. Gostaria também de lembrá-los de não esquecerem de se inscreverem no canal e darem seu like. A pneumonia é um processo inflamatório do parênquima pulmonar causada ou por fungos, vírus, bactérias, protozoários. Ela também é chamada de pneumonite. Esse termo normalmente descreve um processo inflamatório desse parênquima pulmonar e que pode predispor essa pessoa ou colocar essa pessoa em risco de invasão de uma outra microbiota, não apenas a que invadiu inicialmente, causando o processo inflamatório. As pneumonias podem ser classificadas no local do seu surgimento. Por exemplo, nós temos a pneumonia adquirida na comunidade, a pneumonia adquirida no hospital, que também é chamada de nasocomial, aonde engloba aquelas também adquiridas por ventilação mecânica e aquela adquirida em cuidados de saúde, né, ou em casas de saúde, também chamadas de nasocomial. A pneumonia no hospedeiro imunocomprometido e a pneumonia por aspiração. Nessa videoaula, vamos falar especificamente da pneumonia adquirida na comunidade. A pneumonia adquirida na comunidade ocorre tanto na comunidade quanto nas primeiras 48 horas depois de uma internação ou de uma institucionalização desse indivíduo. A necessidade de hospitalização para esse tipo de pneumonia vai depender principalmente da gravidade, ou seja, daqueles scores de estratificação que falamos na videoaula anterior. Sabemos que alguns agentes etiológicos, eles normalmente precisam de hospitalização, como por exemplo o Streptococcus pneumoniae, né, o influenza. Atualmente o Covid-19, né, tem trazido grandes taxas de internação por conta de pneumonias, ainda não muito bem esclarecidas dentro do seu mecanismo de desenvolvimento. A legionela, os pseudomonas e outros bastonetes gram-negativos que são indicativos então de hospitalização. Os patógenos mais comuns nas pneumonias adquiridas na comunidade envolvem o Streptococcus pneumoniae, que é a causa mais comum desse tipo de pneumonia, e ele está associado a pessoas com menos de 60 anos, sem nenhuma comorbidade, ou naquelas pessoas com mais de 60 anos que apresentam alguma comorbidade. Ele é um microorganismo gram-positivo, ele reside naturalmente nas vias respiratórias superiores, ou seja, ele coloniza as vias respiratórias. Ele pode causar infecções invasivas e disseminadas, como pneumonias ou outras infecções das vias respiratórias inferiores. Nas vias respiratórias superiores, ele pode causar, por exemplo, otite, rinocinusite. Nas vias inferiores, ele pode se desenvolver como uma pneumonia lobar ou mesmo uma broncopneumonia, né, em pessoas de qualquer idade. Outro agente causal é o Haemophilus influenzae. Ele provoca um tipo de pneumonia adquirida na comunidade mais frequente e ele afeta principalmente idosos ou aquelas pessoas com alguma comorbidade, por exemplo, pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas imunocomprometidas, etilistas, diabéticos. No entanto, não tem como a gente distinguir se essa infecção que está levando ao quadro de pneumonia, ela é viral ou ela é bacteriana. Esse quadro do influenza, ele pode começar como um quadro subagudo, como uma tosse, febre baixa, que pode persistir por semanas antes mesmo que o diagnóstico de pneumonia seja feito. A pneumonia por micoplasma é causada então pelo Mycoplasma pneumoniae, né? É transmitida por gotículas respiratórias que são infectadas por contato de uma pessoa para outra. O infiltrado inflamatório é principalmente no interstício, uma vez que o alvéolo, né, ele acaba não sendo afetado. Ele se espalha por todo o sistema respiratório, inclusive para os bronquíolos, e tem as características, muitas vezes, de uma broncopneumonia. Em adultos imunocomprometidos, o citomegalovírus é o agente patogênico viral mais comum.
Depois dele vem o herpes vírus simples, né, o adenovírus e o vírus respiratório sincicial. A fase aguda de uma infecção respiratória viral ocorre nas células ciliadas, lá nas vias respiratórias, aumentando então a produção de muco, levando a um quadro de tosse, e em seguida esse infiltrado se espalha por toda a árvore brônquica. Né? Nós temos também, né, a pneumonia, hoje em dia, adquirida pelo Covid-19. Essa é uma infecção respiratória aguda. Né? O vírus do Covid-19 ele é um vírus de RNA de fita positiva com alta homologia. Ele acomete indivíduos idosos e aqueles com doenças com comorbidades, né, que são os mais susceptíveis ao aparecimento da pneumonia por Covid-19. As pesquisas descrevendo a sua patogênese ainda estão em andamento. Nós não temos ainda uma explicação correta de como acontece toda a sua evolução, até porque estamos vivendo essa pandemia mundial e as linhas de pesquisas elas são amplas e estão em pleno desenvolvimento. A pneumonia ela pode ser também, né, classificada em pneumonia lobar ou broncopneumonia. A pneumonia lobar é quando nós temos uma área substancial do pulmão que foi afetada. Pode ser um lobo inteiro ou um segmento inteiro pulmonar. Já a BCP, ou broncopneumonia, ela é utilizada para descrever essa pneumonia que fica distribuída de maneira focal e ela se inicia, né, nas terminações dos brônquios e vai se estendendo para todo esse parênquima pulmonar na área que circunda essa região. Algumas pessoas acham que a BCP ela é menos grave que a pneumonia lobar. Na verdade, o que traz a gravidade é a extensão desse quadro infeccioso. Então, nós podemos ter uma gravidade tanto numa broncopneumonia como numa pneumonia lobar. Os scores de avaliação da gravidade, tanto o CURB 65 quanto o PORT, são utilizados, tá bom, para classificar esse paciente, tanto com broncopneumonia como com pneumonia lobar. Só quero registrar aqui que os dois são pneumonias. A diferenciação é a localização desse processo inflamatório infeccioso. Normalmente, pessoal, a nossa via respiratória superior, ela evita que partículas potencialmente infecciosas alcancem as vias respiratórias inferiores. Isso tudo acontece graças à própria histologia do nosso sistema respiratório, ou seja, das nossas células pseudoestratificadas ciliadas. Esses cílios, eles conseguem muitas vezes segurarem essas partículas que estão suspensas no ar. Nas partículas podemos ter qualquer tipo de micro-organismo, eles ficam presos nos cílios junto com o muco e pelo próprio movimento ciliar, esse muco com essas partículas presas vão até nossa garganta e são eliminadas rotineiramente. No entanto, nós podemos ter alguma alteração desse epitélio de revestimento ou podemos ter um patógeno extremamente virulento, agressivo. Eles podem invadir, então, a árvore respiratória inferior, levando ao quadro de pneumonia. A pneumonia, ela é, então, aquele processo inflamatório do parênquima pulmonar. Esse processo inflamatório afeta diretamente, então, a ventilação e a difusão, ou seja, interfere tanto na mecânica respiratória como na troca de gases. Esse processo inflamatório no parênquima pulmonar faz com que os alvéolos produzam mais exudato. Esse exudato dentro desse alvéolo vai interferir diretamente na difusão, ou seja, na troca do oxigênio e do dióxido de carbono no ar atmosférico inalado. Bom, toda vez que a gente tem esse processo inflamatório, nós vamos ter leucócitos, principalmente os neutrófilos, que migram para dentro desses alvéolos e migram também para o interstício pulmonar. Isso acontece porque esses neutrófilos têm uma alta capacidade de diapedese, ou seja, ele invade as estruturas. Como ele vai invadindo as estruturas, eles vão também preenchendo esses espaços alveolares, dando então uma condensação, que é essa área branca que a gente identifica no raio-x de tórax. Então, essa área branca nada mais é que uma área de infiltração, principalmente de neutrófilos. Essa infiltração de neutrófilos, ela
interfere principalmente na capacidade de expansibilidade desse tecido pulmonar, afetando então a ventilação. Além disso, né, nós temos áreas do pulmão que não estão adequadamente ventiladas por causa das secreções e desse edema da mucosa, que vai causando então uma oclusão parcial dos brônquios e dos alvéolos, em consequência então da própria redução da elasticidade alveolar, ou seja, dessa expansibilidade torácica. Então, essa secreção e esse edema vão também afetar diretamente a troca de gases, porque as áreas do pulmão não são adequadamente ventiladas, levando então à diminuição da expansibilidade e levando então a uma hipoventilação. Isso leva então a um desequilíbrio da relação ventilação-perfusão que acontece lá nos nossos alvéolos. A alteração da relação VQ e a hipoventilação leva então a uma hipoxemia arterial importante. Então, um paciente com pneumonia, ele tem tanto alteração na mecânica respiratória como alteração na troca de gases. Vamos falar agora no próximo slide, relembrando então o que é a relação ventilação-perfusão. Vamos relembrar então a relação ventilação-perfusão. O que significa essa relação? A relação ventilação-perfusão nada mais é que a mesma quantidade de sangue que passa pelo nosso capilar, ela tem que ser proporcional à mesma quantidade de volume de ar corrente que chega até o alvéolo. Em condições normais, o sangue que passa pelos pulmões, tá bom? A cada minuto é cerca de 4 a 5 litros. E ele é aproximadamente igual à mesma quantidade de ar que chega até os nossos alvéolos. Ou seja, a gente tem uma relação VQ 1 para 1. Então, essa relação VQ é condições normais, onde eu tenho a mesma quantidade de ar corrente entrando até o meu alvéolo e a mesma quantidade, então, de sangue que perfunde esse pulmão. Bom, como que a relação VQ é afetada pela pneumonia? Aquele processo inflamatório com infiltração de neutrófilos, muco, diminui a expansibilidade pulmonar, diminuindo também a capacidade desse alvéolo em receber o volume de ar corrente adequado. Ou seja, quando a gente tem um processo de pneumonia, a gente tem uma alteração principalmente na ventilação. O volume de ar corrente que chega até esse alvéolo é inadequado. Então, essa relação VQ, ela acaba sendo alterada. A quantidade de sangue continua sendo igual, mas a diminuição da expansibilidade, a hipoventilação, o acúmulo de secreção dentro do alvéolo e o edema no interstício vai diminuir a expansibilidade e a entrada de ar até o alvéolo. Isso leva então ao desequilíbrio entre ventilação e perfusão. Esse desequilíbrio gera o nosso diagnóstico de enfermagem de troca de gases prejudicada. Então, sabemos que o diagnóstico de troca de gases prejudicada, né, um dos fatores relacionados é o desequilíbrio VQ, e ele acontece principalmente num quadro inflamatório no parênquima pulmonar, que é chamado também de pneumonia. No entanto, pessoal, a gente não pode esquecer que nem toda a área pulmonar a relação VQ é igual. Então, existem áreas do pulmão onde a gente já tem um desequilíbrio regional, ou seja, a relação VQ não é igual em todo o pulmão, principalmente na posição ortostática. Então, a maior área que a relação VQ é adequada é mais ápice pulmonar e ela vai diminuindo, chegando à base de pulmão. Então, isso também interfere na localização dessa pneumonia. Se eu tenho uma pneumonia localizada mais em base pulmonar, eu tenho terço médio superior apto a ter uma boa troca de gases. Agora, se a pneumonia ou o processo inflamatório acaba atingindo áreas onde a relação VQ é melhor, a gente vai ter, consequentemente, uma queda da saturação, porque essa área foi comprometida, interferindo ainda mais na relação VQ. A fisiopatologia que falamos até agora envolve qualquer patógeno. Mas o que acontece na infecção viral? Como é que o vírus se aloja no pulmão, causando então esse processo inflamatório? Vamos falar sobre ele.
Nós sabemos, pessoal, que inúmeros vírus, né, muitos quase sempre ainda em mutação, outros ainda nem são descobertos totalmente ou não estão caracterizados, como é o caso que nós estamos vivenciando do Covid-19, eles causam infecções nas vias respiratórias inferiores, né, caracterizado por uma doença febril, aguda e generalizada. Isso é denominado, então, né, a gripe. A gripe, né, ela pode se assemelhar a um resfriado comum, mas normalmente, né, essa gripe, ela tem como característica a sintomatologia de tosse, porque invadiu a árvore respiratória, febre, mal-estar, cefaleia, coriza, uma irritação na garganta que pode levar a um quadro de dor. No entanto, as pessoas que normalmente são mais predispostas a evoluir com esse estado de alteração pulmonar são crianças, idosos e os pacientes imunocomprometidos, ou seja, aqueles que têm alguma suscetibilidade, como doenças renais, hepáticas, diabéticos, pacientes imunocomprometidos. Essa infecção viral, ela pode ser fatal nesses pacientes, mesmo, tá bom, que eles estejam imunizados anualmente, até porque muitos desses vírus, eles passam por mutações. Todo o trato respiratório, ele pode ser tomado pela inflamação intersticial e necrose, que se estende através do tecido alveolar e bronquiolar. Pode-se encontrar diversos achados, né, no exame físico desse paciente, né, depois que a gente tem essa invasão intersticial, como estertores, roncos, aumento da frequência respiratória, uma taquipneia, associado também a uma dispneia, e pode aparecer dor. Essa dor, ela pode ser reto-external e tem dois motivos para o aparecimento da dor: ou por uma fadiga da musculatura, né, dos movimentos respiratórios da dispneia, ou pelo aparecimento de uma pleurite, que é um processo inflamatório na pleura, causando então a dor, tanto no movimento inspiratório, como também durante as crises de tosse. É importante registrar aqui também, pessoal, que algumas pessoas acabam desenvolvendo uma respiração do trato respiratório superior e essa infecção ela pode acabar invadindo o trato respiratório inferior. Por que isso acontece? Normalmente por uma má higienização das vias aéreas superiores, a não limpeza adequada, a queda do estado geral, uma má alimentação. Esses fatores todos podem evoluir para um quadro, então, de pneumonia. No entanto, o aparecimento dos sintomas da pneumonia, ele é gradual e às vezes inespecífico, ou seja, esses sintomas eles aparecem mais tardiamente, esse paciente vai apresentando, além do quadro febril, que na verdade é uma febre mais baixa, ele tem cefaleia, ele tem dor pleurítica, ele pode ter dor musculares, ou seja, mialgia, ele pode ter também o aparecimento de exantema, faringite. Isso tudo é inespecífico e não está associado diretamente ao quadro de pneumonia. Por isso que toda vez que tiver um paciente com quadro mais longo de um estado gripal, por exemplo, tem que ser investigado, principalmente com avaliação radiológica. Os sinais e sintomas de pneumonia, eles vão variar dependendo do tipo de micro-organismo que acometeu esse pulmão, né? Ou também da existência de alguma doença subjacente, ou seja, pré-existente. Mas normalmente nós vamos ter algumas características comuns do quadro. O primeiro deles é o aparecimento súbito da sintomatologia, ou seja, nas primeiras 24, 48 horas, esse paciente começa a ter um quadro de calafrio, uma febre alta, ou seja, essa temperatura rapidamente ela sai de 38 para quase 40 graus de temperatura, associada a uma dor torácica pleurítica, que vai ser piorada nos quadros de tosse e principalmente também, né, em movimentos respiratórios profundos. Outra característica desse paciente é o aumento da frequência respiratória, ou seja, uma taquipneia importante, associado também a uma dispneia, né, ou uma angústia respiratória com o uso de musculaturas acessórias. Essa frequência respiratória ela pode variar de 25 até 45 incursões por minuto. Outra coisa que é muito comum no aparecimento da pneumonia é o aumento da frequência cardíaca.
Nós temos que lembrar que a cada 1 grau Celsius que aumenta a temperatura corporal, nós aumentamos em 10 batimentos por minuto, tá bom? A nossa frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca nesse quadro está associada diretamente a aumento da temperatura corporal. Quanto mais alta a temperatura corporal, mais alta será a frequência cardíaca. Essas manifestações clínicas, elas podem ir evoluindo depois de alguns dias, né? Esse paciente começa depois com uma expectoração, com escarro, né, com muco, né? Pode ser também purulento, pode ter uma coloração meio de ferrugem e até alguns raios de sangue, até pelo próprio esforço e destruição alveolar, mas simplesmente raios de sangue, não hemoptise, ok? Ele apresenta também rubor facial, cianose labial, principalmente entre as unhas, né, que está vinculado ao quadro de cianose central pela própria alteração da relação VQ, né? Então a gente vai ter uma diminuição da troca de gases, aumentando a concentração de dióxido de carbono, por isso que leva ao quadro de cianose. Esse paciente tem ortopneia, ou seja, ele tem uma facilidade para respirar em pé ou na posição, né, sentada e com dificuldade quando deita. Isso associado pela própria lei da gravidade, que melhora a expansibilidade torácica e, consequentemente, melhora a troca de gases quando esse paciente está em pé ou sentado. Ele vai evoluindo com quadro de inapetência, perda de apetite e também sudorese, cansaço aos mínimos esforços, principalmente pela dispneia, pela fadiga da musculatura e pela troca de gases inadequada. O diagnóstico de pneumonia ele é estabelecido com base em algumas características. Primeiro, são sintomas dessa doença aguda, né, do trato respiratório inferior, como tosse, expectoração, dispneia, dor torácica durante a tosse e a própria inspiração. É importante também que seja feito um bom exame físico com uma ausculta pulmonar, né, toda a propedêutica do exame físico pulmonar. Então, se identifica a redução do murmúrio vesicular na área acometida, aumento do frêmito tóraco-vocal, maciez durante a percussão daquela área também acometida pela infiltração de neutrófilos, edema, né? A voz, uma voz sussurrada, longe, né? Entre outros achados do exame físico. Pelo menos, né, um achado sistêmico tem que estar presente, ou seja, ou confusão, ou cefaleia, sudorese, calafrios, dores musculares, febre, associado à alteração do exame físico, né? O raio-x tem que mostrar um infiltrado radiológico, né, na área acometida e tem que excluir outras causas que podem resultar nos achados semelhantes, principalmente os achados sistêmicos. Por isso que a confirmação é feita pela somatória de toda a avaliação clínica. O raio-x de tórax é o primeiro exame por imagem que nós temos registro e até hoje ele é amplamente utilizado, até pela sua própria evolução hoje com a radiologia digital. Ou seja, o raio-x de tórax ele é indispensável na conclusão e avaliação dos pacientes com sintomas sugestivos de infecção do trato respiratório inferior. Ele é utilizado para identificar, além da infiltração desse parênquima pulmonar, também condições que são coexistentes, ou seja, sinais de complicação ou de outras alterações. Entre eles, derrame pleural, né? Cavitações, ou seja, epiemas, né, abscessos pulmonares ou invasão da estrutura, que pode ser uma neoplasia, uma infecção por micoplasma, por exemplo, né? Número de lobos acometidos, se tem obstrução brônquica associada e também ele é feito, né, em série para avaliar a evolução e a resposta ao tratamento desse paciente com antibiótico. Então, o raio-x de tórax é o exame normalmente utilizado no início do diagnóstico e também para trazer avaliações do tratamento final. O exame de hemograma ele é indispensável e ele complementa a avaliação clínica desse paciente. Ele é extremamente útil, principalmente na caracterização da gravidade, quando se estabelecem, então, critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Quando temos, então, um quadro de pneumonia, normalmente os leucócitos totais estão acima de 12.000, ou esse paciente tem uma leucopenia abaixo de 4.000 em pessoas imunocomprometidas.
Além disso, os critérios, principalmente da síndrome inflamatória sistêmica, estão associados com o aparecimento de células mais jovens, principalmente dos neutrófilos, né? Então, normalmente vai aparecer bastonetes, metamielócitos, mielócitos, cerca de 10% de formas jovens desses neutrófilos presentes no hemograma é um indício de gravidade, podendo se suspeitar então da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O exame de gasometria arterial, ele é indicado principalmente quando o indivíduo portador de pneumonia tiver uma queda da saturação. Então, as pessoas que não têm nenhuma comorbidade, como uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e a sua saturação de O2 estiver menor que 90, isso indica, então, uma piora da gravidade do quadro dessa inflamação do interstício pulmonar, indicando que esse paciente precisa ter uma suplementação de oxigênio. Outra coisa importante é que a gasometria sempre vai ser solicitada para aquelas pessoas que já estão em oxigenoterapia, ou seja, fazendo uso em média de 4 litros de oxigênio por minuto por meio de um catéter nasal, e mesmo assim ele vem mantendo uma saturação inadequada, insuficiente. Se colhe a gasometria para ver os perfis, né, dos gases sanguíneos e pensar então na possibilidade de encaminhamento desse paciente para uma unidade de terapia intensiva, onde o suporte de oxigênio pode ser mais invasivo e melhorar principalmente a troca de gases. O exame de hemocultura, segundo o Consenso Brasileiro de Pneumonia, ele é recomendado em algumas situações bem específicas. Primeiro, pacientes com classificação de pneumonia pelos scores CURB e PORT, do CURB maior ou igual a 3 e do PORT maior ou igual a 4. Pacientes que não estão respondendo ao tratamento clínico inicial. Para aqueles pacientes que precisam monitorar quando existe uma alteração significativa do esquema de antibióticos, né, levando então em conta os aspectos clínicos e epidemiológicos. E quando esse paciente tem indicação de UTI. Então, nesses casos, são indicados a coleta de hemocultura. Além deles, vamos falar dos outros indicativos. Então, a hemocultura é indicada na falência do tratamento ambulatorial, ou seja, esse paciente não está respondendo ao tratamento empírico inicialmente prescrito. Se aparecem cavitações nas imagens, tanto de tomografia como de raio-x de tórax. Pacientes leucopênicos, ou seja, com leucócitos abaixo de 4.000. Pacientes etilistas, pacientes com doença hepática crônica grave, ou doença renal crônica grave, ou doença pulmonar grave, e paciente que não tem baço, ou seja, asplenia, e quando aparece também derrame pleural na imagem radiológica. Todas essas indicações, né, sugerem a necessidade da coleta da hemocultura para identificar, ou seja, diferenciar o agente causador. O tratamento da pneumonia, tratamento medicamentoso, normalmente ele é iniciado de forma empírica, ou seja, baseado normalmente na classificação, se ela é comunitária, se ela é hospitalar e principalmente em quem é esse paciente, tá bom? Depois, outros fatores são avaliados. Quais são os patógenos mais comuns em cada situação? Os fatores que aumentam o risco para determinados patógenos, as comorbidades associadas, a estratificação do risco conforme os scores de CURB ou PORT e efeitos adversos aos antibióticos, né? Por exemplo, alergia, né? Causa confusão mental, alguns antibióticos em pacientes idosos, pode alterar o nível de consciência. Então, nesses casos, são indicados outro esquema terapêutico, como as quinolonas, por exemplo, né? Para alguns determinados grupos de pacientes. Portanto, o tratamento inicial, de forma geral, ele sempre é empírico. Como nós já fomos falando na videoaula sobre os scores de avaliação, o tratamento também, se ele vai ser no ambulatório, se ele vai ser no hospital, depende então da classificação desse paciente. Então, a indicação da internação é baseada em julgamento clínico, além dos scores.
A terapêutica empírica inicial, ela pode ser e deve ser modificada sempre quando houver o isolamento do patógeno por meio de cultura. Então, se foi coletada uma hemocultura e veio algum determinado patógeno, essa terapêutica inicial pode ser modificada e deve ser modificada, né? Qualquer aparecimento de derrame pleural, mínimo que seja, né, na radiografia de tórax, ou às vezes no próprio exame de tomografia, esse paciente deve ser encaminhado para um cirurgião de tórax, aonde pode ser puncionado esse tórax, analisado esse líquido pleural para descartar qualquer aparecimento de complicações, como epiema, ou seja, aparecimento de pus naquela região pulmonar, né? Um derrame pleural complicado ou qualquer outro patógeno que pode estar aparecendo ali. Então, o tratamento vai depender se vai internar ou não, de tudo que a gente já falou sobre os scores de avaliação e também na análise do líquido pleural, se tiver o aparecimento de derrame pleural nas imagens radiológicas. Frente a todo esse quadro, então, da fisiopatologia que envolve a pneumonia, né, os principais diagnósticos de enfermagem, segundo Nanda, né, são, primeiro, desobstrução ineficaz de vias aéreas, relacionada principalmente com as secreções traqueobrônquicas que ficam na árvore respiratória e dificilmente podem ser removidas. A intolerância à atividade relacionada com o comprometimento da função respiratória, da troca de gases, né, tendo então uma hipoxemia e diminuição da atividade, principalmente muscular. O risco de déficit no volume de líquido relacionado à febre e também à frequência respiratória, ou seja, perdemos água durante a respiração e quanto mais aumentamos a frequência respiratória, mais água é perdida. A nutrição alterada, principalmente pela inapetência, e esse paciente começa a ter um aporte alimentar inferior às necessidades corporais. O conhecimento deficiente, muitas vezes, sobre o esquema terapêutico, necessidade de internação ou não, né? E as medidas de saúde e prevenção. Aqui eu quero ressaltar a necessidade da prevenção em idosos com as vacinas, né? E o controle eficaz da vacinação para prevenção, principalmente, das pneumonias virais. E lógico, né, como a gente já falou em slides anteriores, da troca de gás prejudicada, relacionada principalmente com o desequilíbrio entre ventilação e perfusão. Frente a esses diagnósticos, então, descritos no slide anterior, quais são as principais metas que nós devemos ter, né, como foco no cuidado de enfermagem? Primeira coisa, a melhora da permeabilidade das vias aéreas. E nós podemos fazer isso com mudanças de decúbito e também com uma hidratação adequada para fluidificar essa secreção e facilitar sua remoção. Lembrando que a hidratação deve ser sempre avaliada com algumas comorbidades pré-existentes, ou seja, se eu tenho um paciente já com insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou insuficiência hepática, eu tenho que trabalhar com muita cautela na hidratação desses pacientes. Outra coisa importante é o repouso para a conservação de energia. Esse paciente está tendo uma fadiga respiratória, uma hipoxemia, né, uma intolerância à atividade. Então, nesse momento, é repouso e evitar o gasto energético desnecessário. A manutenção de um volume apropriado de líquidos, como eu falei anterior, para melhorar a permeabilidade das vias aéreas, né? E para também melhorar a filtração desses rins e principalmente quando se trata de infecções virais, aumentar a eliminação desses vírus por meio da excreção. Uma manutenção de uma nutrição adequada. Aqui eu quero trazer a atenção para a gente evitar a ingestão de carboidratos, para a gente ter menor produção então de dióxido de carbono e melhorar então a ingestão de vitaminas, proteínas. Fazer com que essa pessoa tenha compreensão do protocolo de tratamento, o porquê que ele está internado, o porquê que ele está em casa, né? E principalmente possíveis complicações caso ele identifique no seu quadro, como piora da dispneia, aumento da temperatura corporal, mesmo na vigência do antibiótico. Pensando em atingir, então, as metas estabelecidas no slide anterior, nós temos que orientar nossa equipe de enfermagem a controle da temperatura corporal com frequência e, principalmente, que eles identifiquem qualquer alteração da temperatura corporal, como rubor facial, pele quente e elevações drásticas dessa temperatura.
Outra coisa importante é que se faça o controle rigoroso da frequência cardíaca e qualquer alteração dessa frequência, que pode ser um indicativo também de aumento da temperatura corporal, como nós já falamos em slides anteriores. Temos que avaliar também a quantidade da secreção durante a tosse. Além da quantidade, o odor, né? E também se houve mudança no padrão. Uma secreção mais fétida pode estar associada com epiema pulmonar, por exemplo. Então, qualquer alteração em quantidade, cor e coloração deve ser comunicada imediatamente ao enfermeiro. Outra coisa importante é que a gente tem que orientar nossos colaboradores a fazer um controle rigoroso da frequência e a intensidade dessa tosse. Ela mudou o padrão? Ela melhora quando deita? Ela melhora depois da inalação? Ou ela piora quando esse paciente assume alguma posição ortostática? Bom, além disso, associado à característica da tosse, temos que orientar os colaboradores a identificar então qualquer grau de taquipneia com uso de musculatura acessória. Então, a taquipneia associada à dispneia. Outra coisa importante é que o enfermeiro ele tem que ficar atento a qualquer achado no exame físico, principalmente no exame físico torácico, alteração da percussão, alteração da ausculta, aparecimento de estertores em outras áreas pulmonares, aparecimento de sibilos, que pode ser indicativo de um broncoespasmo. Então, o exame físico é essencial, diário, e às vezes pode ser feito até mais de uma vez por dia, dependendo da evolução do quadro. O enfermeiro ele tem que ser capaz também, junto com a equipe médica, de identificar as alterações no achado do raio-x de tórax, até porque isso interfere na construção dos nossos diagnósticos e principalmente também na construção das nossas intervenções de enfermagem. Temos também que avaliar os pacientes idosos em relação ao seu comportamento, né? Ou seja, esse paciente começou a ter uma confusão que não era padrão dele, ele começa a ter rebaixamento do nível de consciência, ele está mais desidratado do que o normal, até porque ele esquece de beber água, a fadiga dele é mais excessiva, piorou o quadro de dispneia. Temos que avaliar se ele não tem nenhuma comorbidade, como por exemplo uma insuficiência cardíaca, renal ou hepática. Então, o tempo todo a gente tem que trabalhar com intervenções e avaliações direcionadas para cada faixa etária e pela evolução do quadro, então, desse processo inflamatório no parênquima pulmonar. Deixo aqui as referências utilizadas nessa nossa videoaula e em breve voltaremos com mais conteúdos.